Pessoal, vídeo interessante hoje. Eu vou explicar o que são os honorários de sucumbência e como é que funciona, porque afinal paira uma grande dúvida sobre esse assunto, que é: quando o trabalhador ele perder parcialmente o processo, ele vai precisar pagar honorários de sucumbência para o advogado da outra parte? Essa é a grande dúvida que eu vou responder no vídeo de hoje, então vem comigo! Então, esses famosos honorários de sucumbência, eles surgiram com a reforma trabalhista, mais ou menos ali no finalzinho de 2017. E aparentemente, seria uma coisa simples. Por quê? Porque os honorários de sucumbência, eles vão acontecer quando uma das partes ela perder parte dos pedidos que foram feitos no processo. Então, assim, de acordo com isso, seria simples, perdeu algum dos pedidos, vai ter que pagar honorários de sucumbência. Mas não foi tão simples assim, Como tudo no direito e no direito do trabalho, a gente teve que ter muito debate, Juízes, desembargadores, ministros com posicionamentos diferentes sobre como se aplicar da melhor forma os honorários de sucumbência, mas de certa forma agora no final de 2020, no ano passado, a gente teve um posicionamento do TRT aqui de Santa Catarina, então do Tribunal do nosso estado de Santa Catarina. De início a gente tem que deixar claro que, quando a gente vai entrar com um processo trabalhista, muitas vezes, grande parte deles, eles têm mais de um assunto, A gente pode pedir, por exemplo, danos morais, horas extras, diferenças de verbas rescisórias, FGTS, diferenças salariais, insalubridade. Me ajudem aí a lembrar de mais assuntos, porque o processo trabalhista geralmente ele envolve muitos temas, Não é só um pedido, na maioria das vezes. Então, pode acontecer sim de um funcionário que está pedindo todos esses temas que eu falei, perder às vezes um assunto, ou às vezes perder parte desse assunto, não ganhar todo o valor que pediu, e aí começou esse debate de honorários de sucumbência, como é que ia funcionar. Mas já temos um posicionamento aqui do nosso Tribunal de Santa Catarina, que também é o posicionamento que os outros tribunais dos estados aqui do nosso país vêm adotando, e também o posicionamento do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele fica lá em Brasília e é o tribunal mais alto da área trabalhista, que é nesse mesmo sentido, que é o que eu vou explicar no vídeo de hoje. Então eu vou pegar um exemplo, como se nós fizéssemos uma inicial, pedindo todos aqueles direitos que eu falei, Todos aqueles pedidos. Vamos supor que o pedido de danos morais a gente fez requerendo o valor de R$10.000. A gente acha que a indenização justa seria no valor de R$10.000. Acontece que depois o juiz, quando deu a sua decisão, entendeu que na verdade o valor de indenização melhor, correto para o caso, seria de R$5.000. Então, entre o que nós pedimos e o que foi dado pelo juiz tem uma diferença, Ficou ali um gap de R$5.000. Aí a pergunta que a gente se faz é, sobre esse julgamento de procedência parcial, será que vai incidir os honorários de sucumbência sobre essa diferença dos R$5.000? A resposta é não. Tanto o nosso TRT daqui quanto os demais do país e o Tribunal Superior de Brasília, eles entenderam que sobre essa diferença de valores que é pleiteado, não tem honorários de sucumbência. Então, por exemplo, vamos fazer o pedido de dano moral 10 para 5, não tem problema se o juiz conceder só os 5. E a mesma coisa com os outros pedidos que eu falei, Diferenças salariais, FGTS, todos esses se aplica essa regra. Tendo a procedência parcial, não vai ter honorários de sucumbência sobre a diferença do valor que foi pedido e do valor que foi dado pelo juiz. Agora, o mesmo já não acontece quando o julgamento é de improcedência do pedido. Por exemplo, nós, de novo, pedimos uma indenização por danos morais de R$10.000. Mas acontece que seja o motivo que for, às vezes não ficou provado, ou às vezes de fato o motivo não seria razão suficiente para dano moral, o juiz então julgou improcedente esse pedido. Ele não nos deu razão, a gente não ganhou a indenização por danos morais. Agora, neste caso de improcedência do pedido, vai ter sim os honorários de sucumbência.
E os honorários de sucumbência, eles podem ser de 5 a 15% sobre o valor do pedido. Então, vamos supor que o juiz aí aplicou honorários de sucumbência de 5% nesse processo. Sobre o pedido de indenização por danos morais que nós fizemos de R$10.000, a gente vai ter sim que pagar 5% para o advogado da outra parte. E aí agora a pergunta que não quer calar também é como é feito esse pagamento desses 5% de honorários de sucumbência sobre os pedidos totalmente improcedentes. Lembrando que na inicial tem vários assuntos, então pode ser que vários foram julgados improcedentes ou só um foi julgado improcedente, pode ser que vários foram julgados parcialmente procedente, então a gente tem que sempre fazer essa distinção para conseguir identificar em quais deles que vai ter os honorários de sucumbência. Então aí a pergunta que surge é, em que momento esses R$500, né, de sucumbência, os 5% sobre o 10.000, vão ter que ser pagos, né? Em que momento do processo o trabalhador ele vai precisar tirar dinheiro do bolso para pagar? A resposta é a seguinte: como eu falei antes, esse nosso processo imaginário ele tem vários pedidos e todos esses outros pedidos, vamos supor aí que alguns foram julgados procedentes, outros parcialmente procedentes, e aí então a gente chegou lá no final do processo com um valor líquido para o cliente, para o trabalhador, de R$50.000. Desses R$50.000 é que vão ser descontados aqueles 500 que a gente ficou devendo, né, de honorários de sucumbência. Então, na verdade, no final do processo é que vai ser abatido esse valor a ser pago, e aí o cliente ele não vai mais receber os R$50.000, ele vai receber R$49.500. Né? R$49.500 é o valor que ele vai receber no final do processo, porque foi retirado aquele R$500 de sucumbência, né? Agora é importante a gente estar atento para quando a maioria dos pedidos do processo, ou todo ele, foi julgado improcedente, né? Quando todos esses pedidos que eu relatei para vocês anteriormente foram julgados improcedentes, o juiz não deu razão. Nesse caso, a depender da condição financeira daquele funcionário, pode ser sim que ele tenha que pagar honorários de sucumbência lá no final do processo também, mas aí tirando do seu próprio bolso, porque o processo em si não deu resultados financeiros, não deu valores para ele receber. Então, por isso, talvez ele tenha que tirar do seu bolso, a depender da sua situação financeira, né? Isso é particularidades que precisam ser analisadas, mas pode ser sim que isso aconteça. Por isso que é importantíssimo que vocês, né, pessoas que pretendem consultar os seus direitos na Justiça do Trabalho, pleiteá-los, consultem advogados de confiança, advogados especialistas de confiança, porque quando se vai procurar a Justiça para entrar com um processo, tem que ser feita uma análise de risco antes, análise de risco, de provas, de chance de vitória, de chance de sucesso, levando em consideração vários fatores, as provas, as decisões que aquele tribunal, que aqueles juízes daquela região têm dado, as decisões que o tribunal mais alto trabalhista tem dado. Tem que ser feita toda uma análise da documentação, das possíveis testemunhas. É uma análise de cada caso de forma muito específica para que se verifique de fato se vale a pena entrar e se a chance de vitória é razoável, para que não se chegue no final com um julgamento de total improcedência, ou seja, 100% do processo foi negado e o trabalhador tenha que tirar algum dinheiro do seu bolso para pagar honorários de sucumbência, né? Essa é a pior situação e que os advogados eles devem fazer todo esse filtro antes para que não aconteça, né? Porque de fato pode ser verificado essa possibilidade e aí analisado se é uma grande ou pequena possibilidade disso ocorrer. E aí às vezes a gente já verifica, ó, vale entrar na justiça, não vale, né? Então por isso a nossa recomendação de que procure um profissional competente, qualificado e de sua confiança para que esse tipo de situação não ocorra. Mas assim, pessoal, para finalizar o vídeo, também tranquilizar um pouquinho vocês, essa questão de um processo trabalhista ser 100% improcedente, de fato, fazendo toda essa análise que eu mencionei para vocês, é uma situação difícil de acontecer, né?
profissional qualificado ele vai ter condições de orientar bem o seu cliente, então não precisa ficar extremamente preocupado com essa questão, né, que as diretrizes, as orientações corretas vão ser passadas de forma individual para cada um, conforme o advogado que for contratado. E desejo, né, que todos tenham sucesso, né, que de fato pleiteiem o que é realmente o seu direito e assim tenham sucesso em talvez eventuais processos, que não cheguem a essa fase aí de ter que tirar dinheiro do próprio bolso. A gente sabe como pode ser complicado para algumas pessoas, né? Por isso que a situação financeira, nesses casos de pagamento de honorários de sucumbência, também é levada em consideração pelo juiz na hora da determinação da execução. Mas todos esses detalhes se explica, né, no processo, no caso concreto, na análise da situação financeira da pessoa, do trabalhador. E tranquilizando, então, é difícil essa situação acontecer. O mais comum é que, como há vários pedidos no processo, o autor acabe com algum crédito, nem que seja grande ou pequeno, a tendência é que ele acabe sim com algum crédito, né, dentro do processo trabalhista, e esse crédito que ele vai ter lá no final pode ser utilizado para abater os honorários de sucumbência, se for o caso, né, de improcedência total de algum dos pedidos que ele fez na inicial. Espero que vocês tenham compreendido bem essa questão dos honorários de sucumbência. É um assunto um pouco novo e um pouco complexo, ele entra já mais assim tecnicamente em assuntos do processo, em julgamentos, em procedência, improcedência, parcial procedência. Tem alguns termos assim um pouco mais técnicos, mas eu tentei ao máximo desmistificar toda essa questão para vocês. Se ainda continuaram com dúvidas, comentem para nós. Na medida do possível a gente vai respondendo, vai fazendo mais vídeos também para explicar. E agradeço aqueles que nos acompanharam até então. Até o próximo vídeo.